Durante a sessão inicial da CPMI do dia 8 de janeiro, os senadores Alci Lucas e os deputados Felipe Barros e Marco Feliciano se manifestaram sobre as narrativas que estavam sendo propagadas por parlamentares da extrema esquerda e pediram uma investigação isenta. Os senadores Alci Lucas lembrou que CPIs existem para promover investigações e mostrar a verdade. O senador fez um apelo pela criação de subcomissões para tratar dos diversos temas que foram levantados. Alci Lucas relatou que já analisou muitos fatos e disse: "Minha convicção é de que o governo federal poderia ter evitado tudo isso. Tem provas e mais provas e vamos mostrar isso." Ele lembrou a responsabilidade da relatora da CPMI e alertou que quando a senadora já fala em golpe, traz um pré-julgamento que deveria ser evitado. Ele apontou: "A população acha que o resultado da CPI vai ser um circo. Gostaria muito que a gente voltasse a ter a credibilidade que uma CPI merece." O deputado Felipe Barros, por seu turno, apontou: "Espero muito que esta CPMI seja feita com seriedade, isenção e imparcialidade. Não me parece conveniente a senadora relatora antecipar qualquer tipo de pré-julgamento antes mesmo das investigações. Espero, portanto, que a condução das investigações seja feita da maneira mais isenta possível." O deputado lembrou que o governo, que apresenta suas narrativas de golpe, se opôs fortemente à instalação da CPMI. Ele questionou: "Ora, se eles já têm a narrativa deles, toda a investigação de antecipação, por que não queriam esta CPMI? Por que fizeram todos os esforços para que não saísse esta CPMI?" O deputado pediu ainda à relatora um olhar atento às mulheres, lembrando que há inúmeras senhoras que hoje têm que usar uma tornozeleira, presas em suas casas, ainda que muitas sequer tenham ido à Praça dos Três Poderes. O deputado Marco Feliciano comemorou a presença do senador Magno Malta entre as lideranças da CPMI e apontou: "Esta CPMI vai trazer justiça aos injustiçados." O deputado rebateu as narrativas da extrema esquerda, que são amplamente divulgadas pela velha imprensa, apontando ainda a crueldade presente nessas narrativas. Feliciano apontou que há elementos que indicam que houve omissões e facilitações que permitiram as invasões que não foram possíveis em outras ocasiões, mesmo com números muito maiores. O deputado pediu que se corrija a injustiça que vem sendo promovida contra manifestantes e rebateu os parlamentares da esquerda que alegavam defender a democracia. Feliciano disse aos parlamentares: "É uma hipocrisia falar em democracia enquanto eles apoiarem os regimes de Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte e até da própria China. Querem uma democracia aqui ou uma democracia parecida com a ditadura de lá?" A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, manifestantes foram presos e tiveram seus bens confiscados em decisões coletivas que dispensam a individualização de condutas e o devido processo legal. Em outra ocasião, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara, do canal Te Atualizei, e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 22 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org.
Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente. Primeiro eu quero dizer da minha satisfação de Vossa Excelência presidir essa CPI. Eu conheço Vossa Excelência, sei da seriedade, da sua independência e a convicção que CPMI ou CPI é para trazê-los, é para trazer a verdade. E Vossa Excelência com certeza já demonstrou e vai com certeza confirmar isso nessa CPI. Lógico, nós vamos ter que fazer agora também uma combinação. O que é questão de ordem, o que é questão... Porque eu sou muito disciplinado. Fui o primeiro a chegar, falei com a assessoria que seria o primeiro a falar, e aí não foi o que aconteceu. Todo mundo, questão de ordem, fazendo discurso. Então, no dia março, eu quero aqui, senador Cid, somos do mesmo bloco, e lá atrás, em março, quando não acreditavam na instalação, eu fiz uma questão, levantei uma questão. Gente, eu sou do DF, tudo aconteceu aqui no dia 8 de janeiro. Conheço a segurança pública do DF, conheço as Forças Armadas aqui, conheço a realidade aqui. Por óbvio que nós deveríamos participar como titular, exatamente por isso. E sempre acompanhei, desde o dia 8, todos os dias nós temos aí acompanhado isso. Está aqui, tem 96 requerimentos. E por isso também vou fazer um apelo. É impossível fazer uma CPMI mostrando a verdade, com transparência, sem estabelecer subcomissões. Nós temos vários assuntos diferentes que, como o senador Malta disse, vai visitar? Nós visitamos, eu visitei. Mas não dá para esperar uma vez por semana fazer tudo isso, que não dá tempo. É uma questão que eu levo a Vossa Excelência, porque a gente possa fazer realmente algumas subcomissões, porque tem muitas pessoas que podem nos ajudar e que precisam ser ouvidas. E não dá para ouvir uma vez por semana todo mundo. Fico triste, a relatora, a senadora Elisiane, que somos colegas na Câmara, agora no Senado, eu participei de praticamente todas as CPIs. A responsabilidade de Vossa Excelência como mulher, e Vossa Excelência destacou isso, a responsabilidade não é de Vossa Excelência, mas de todas as parlamentares representadas por Vossa Excelência. O meu papel e a minha convicção, e vamos provar isso durante a CPMI, é que o governo federal poderia ter evitado tudo isso. Poderia ter evitado. Tem provas e mais provas que nós vamos demonstrar isso. Então, quando Vossa Excelência já diz, não é, da CPI do golpe, o golpe que ia acontecer, Vossa Excelência já está fazendo um pré-julgamento. Eu pediria a Vossa Excelência, né, depois que todos aqui levantassem os dados, mostrassem, porque Vossa Excelência, como relator, agora tem que ser a mais imparcial possível. Pelo menos é o que eu espero. A população acha que o resultado da CPI vai ser um circo. Independente de que eu sempre participei e fiz o relatório separado, independente da relatoria. Mas eu gostaria muito que não virasse que a gente voltasse a ter credibilidade que uma CPI merece. Então, parabenizo vocês, viu, Cid, você também como vice-presidente do meu bloco, Magno Malta. Eu sou o primeiro suplente, consequentemente aqui, por exemplo, faltou qualquer um do bloco, eu posso votar e participar. E é o que eu vou fazer, porque eu quero mostrar que Brasília, o DF, não foi totalmente responsável por tudo isso, que o governo federal poderia ter evitado isso. Era isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, senador. Senhor presidente, mais uma vez o cumprimento pela eleição, cumprimento também o senador Cid Gomes, senador Magno Malta, bem como a relatora, senadora Elisiane Gama, e os demais deputados, deputadas, senadores e senadoras. Senhor presidente, eu espero muito que essa CPMI
E eu sei que, no que depender de Vossa Excelência, essa CPMI será feita da maneira como ela tem que ser feita, senador Magno Malta. Com seriedade, com isenção, com imparcialidade. Não me parece conveniente a senadora relatora dessa CPMI antecipar qualquer tipo de pré-julgamento antes mesmo do início da CPMI, antes mesmo das investigações. Eu espero, portanto, senadora, a quem tenho um respeito, que a condução das investigações seja feita da maneira mais isenta possível. Porque convém lembrarmos, senador Isalci, que nós, oposição, sempre quisemos essa CPMI. Nós nunca negamos essa investigação. Ao contrário do governo, que distribuiu recursos de orçamento secreto, que distribuiu cargos, que fez o diabo para que essa CPMI não acontecesse. E que aconteceu. Ora, se eles já têm a narrativa deles, toda a antecipação de investigação, por que não queriam até o presente momento essa CPMI? Por que fizeram todos os esforços para que essa CPMI não saísse do papel até ontem à noite? A imprensa relatou. Até ontem de madrugada tentaram postergar o início dessa CPMI, ao contrário de nós. Então vejam a que ponto que a gente chega. Os relatores, os oradores que falaram antes de mim disseram o seguinte: não, tem deputado aqui que está investigado. Mas nós queremos essa investigação desde o início. O governo não, senador Magno Malta. Então eu espero, relatora, nobre relatora, presidente Arthur Maia, que a gente conduza essas investigações da melhor maneira possível, da maneira mais imparcial, para que a gente chegue de fato àquilo que ocorreu, com ações e omissões de todos. Inclusive já apelando para a senadora relatora, como mulher relatora, representando as mulheres na mesa dessa CPMI, que tem um olhar atento as mulheres, principalmente as senhoras de idade, muitas delas que estão hoje com tornozeleira nas suas casas, simplesmente porque estavam se manifestando e que nem na Praça dos Três Poderes estavam, mas que hoje estão com tornozeleira nas suas casas, certamente acompanhando o desenrolar dessa CPMI. Obrigado, senhor presidente. Arthur Maia, a presença de Vossa Excelência na presidência dessa comissão me tranquiliza muito. A presença do do senador Magno Malta me deixa mais tranquilo ainda, porque eu conheço Vossa Excelência, é um homem idôneo, é um homem respeitado, é um homem que tem uma brilhante história aqui dentro do nosso país, e digo isso porque Vossa Excelência já foi atacado aqui nessa comissão, nessa manhã, de forma muito injusta. Vossa Excelência, um homem negro, um homem que pode ser considerado como um herói da pátria brasileira, por tudo que já fez nas CPIs, quer seja ela do tráfico, do crime organizado, ou na CPI das nossas crianças que eram vítimas aqui de Vossa Excelência se sinta abraçado, se não por todos, por pelo menos esse deputado. Senhor presidente, essa CPI de 8 de janeiro, ela, se Deus quiser, vai trazer luz e justiça aos injustiçados. É dolorido ouvir todos os dias, quer seja da grande imprensa, quer seja lá na Câmara dos Deputados, falar sobre golpe que aconteceu sem coturno, golpe sem arma de fogo, golpe sem tanque de guerra, golpe sem apoio das Forças Armadas, golpe sem apoio de uma grande nação, uma superpotência. Um golpe feito por mulheres, crianças, velhos. Isso é uma forma muito cruel de rotular as pessoas. Vocês acabam com a vida das pessoas falando assim. Ontem eu inquiri na nossa Comissão de Segurança Pública o general que cuida do ministro do GSI, general Amaro Marcos. Eu perguntei para ele se ele, de fato, acreditava em atos. E o que me deixou mais tranquilo foi saber que ele, representando o Exército Brasileiro ali, o governo disse: não, no meu pensamento houve vandalismo. Se houve vandalismo, então vamos punir os vândalos. Mas não rotular essas pessoas de golpistas e
porque isso vai ficar marcado para todo sempre na vida deles. O que aconteceu no nosso país em 2013, senhor presidente? Mais de 30 mil pessoas tentaram invadir aqui o Palácio do Planalto e não conseguiram. Em 2014, 20 mil pessoas tentaram invadir e não conseguiram. Em 2017, 35 mil pessoas tentaram e não conseguiram. E em 2023, menos de 4 mil pessoas fizeram essa arruaça toda. Então nós temos que descobrir o que houve. No nosso pensamento houve omissão, no nosso pensamento houve facilitação, e nós queremos que essa CPI haja de maneira justa, porque uma injustiça provoca crueldade e destrói a vida das pessoas. No demais, senhor presidente, deixo aqui a minha última palavra falando para todos os deputados e senadores de esquerda que é uma hipocrisia falar sobre democracia enquanto eles apoiarem os regimes de Cuba, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte e até, por que não dizer, da própria China. Então, querem uma democracia aqui ou uma democracia parecida com a ditadura de lá? Senhor presidente, que essa CPI faça o trabalho dela e que Deus tenha piedade do Brasil.